Como saber se Deus fechou uma porta? Atos 16, 6, 7. Vai te dar direção. Tem momentos em que a vida inteira parece travar. Você ora, jejua, busca, se consagra e mesmo assim, nada anda. As portas continuam fechadas, o caminho permanece bloqueado e o silêncio de Deus começa a gritar mais alto do que qualquer promessa. É aí que muitos se perguntam: será que estou fazendo algo errado? Será que é o inimigo me impedindo? Ou será que é o próprio Deus fechando essa porta? Essa é uma das perguntas mais difíceis de discernir na vida cristã. Como saber se foi Deus que fechou uma porta? Em Atos 16, 6, 7, encontramos Paulo e seus companheiros de missão tentando seguir adiante, com o coração cheio de propósito. Eles não estavam em pecado, não estavam desviados. Pelo contrário, estavam a serviço do reino. Mas o texto diz que foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E depois tentaram ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Essa passagem revela um princípio que muitos ignoram. Nem toda porta trancada é obra do inimigo. Às vezes é Deus quem fecha por amor, por zelo e por propósito. A verdade é que o céu também diz não, e isso nem sempre virá com explicações. Mas quando o céu fecha uma porta, ele está dizendo: confie, eu sei o que você não vê. Eu estou te protegendo de um lugar que parece promissor, mas não é seu. O problema é que a maioria de nós associa portas abertas com bênção e portas fechadas com castigo. E isso gera ansiedade, frustração e, muitas vezes, desvio de rota. Porque no desespero de entrar por qualquer caminho, corremos o risco de ignorar os sinais do Espírito e acabar num lugar que Deus nunca quis que estivéssemos. Neste vídeo, você vai aprender a discernir os sinais, entender as razões espirituais por trás de portas trancadas e enxergar a mão de Deus, mesmo quando ela não parece visível. Vamos falar sobre quando a fé quer avançar, mas Deus segura. Vamos falar sobre o silêncio que direciona, sobre o não que protege, sobre o caminho certo que se revela no meio do caminho errado. Cada capítulo vai abrir seus olhos para enxergar o propósito escondido atrás do bloqueio. Você não chegou até aqui por acaso. Essa palavra é a chave que vai te livrar de portas erradas e te alinhar com o céu. Se hoje você está diante de uma porta que não abre, esse vídeo é para você. Porque nem toda porta fechada é fim. Algumas são começos disfarçados de frustração. A porta que não se abre e o céu que permanece calado. Você já teve a sensação de bater em uma porta com fé, esperança e oração, e mesmo assim, nada acontecer? Nenhum barulho do outro lado, nenhum sinal, nenhuma resposta. É como se o céu tivesse se calado, como se Deus tivesse desaparecido do caminho. Mas e se esse silêncio for a resposta? E se essa ausência aparente for, na verdade, uma presença oculta que te direciona de forma mais sábia do que você imagina? Muita gente associa a ausência de resposta ao erro, ao pecado, à falta de fé. Mas nem sempre é assim. Em Atos 16, 6, 7, Paulo e Silas foram impedidos pelo próprio Espírito Santo de pregar. Eles tentaram ir para a Ásia, mas Deus disse não. Tentaram Bitínia e mais uma vez foram barrados. E o mais impactante é que o texto não relata nenhum tipo de voz audível ou visão celestial. Apenas uma sensação interna, uma direção espiritual, uma porta fechada que não se abria sem nenhuma explicação visível. E o céu permaneceu em silêncio. É exatamente nesse ponto que muitos desistem, porque confundem silêncio com abandono, ausência com rejeição, frustração com castigo. Mas o silêncio de Deus é muitas vezes o seu modo mais estratégico de proteger, realinhar e redirecionar. O céu não precisa fazer barulho para se manifestar. Ele apenas faz o necessário, mesmo que você não entenda de imediato. Às vezes, o silêncio grita: não siga por aí. Esse é um dos testes mais difíceis da fé. Continuar confiando, mesmo quando não se ouve nada. Prosseguir mesmo quando as portas estão trancadas. Não desistir quando Deus não dá explicações. Há um propósito por trás da ausência de ruído. A porta que não se abre não é um erro no sistema espiritual. É um bloqueio proposital de um pai
que enxerga o que você ainda não vê. Você pode estar achando que Deus está demorando demais para responder, mas Ele está apenas cuidando para que você não entre por um caminho que te afastaria do seu chamado. A porta que Ele não abriu está evitando que você desperdice sua energia em lugares que não te pertencem. O silêncio dele não é um fim, é uma pausa sagrada para que a direção certa fique clara no tempo certo. Quando Deus fecha uma porta, Ele não está punindo você, Ele está livrando. Quando Ele se cala, não é porque te rejeitou, mas porque está trabalhando em uma esfera que você ainda não alcança. O silêncio e a porta fechada são, muitas vezes, os instrumentos mais poderosos que Ele usa para te impedir de sair da rota da promessa. Se hoje o céu está calado e nenhuma porta parece se abrir, não se desespere. Pode ser que Deus esteja apenas evitando que você vá para a Ásia, quando o plano dele é te levar à Macedônia. A porta fechada pode ser o prelúdio da maior revelação do seu ministério. O silêncio de agora pode ser o cenário onde a voz de Deus vai ecoar com mais força em breve. Não pare. Não mude de direção sem discernimento. E, acima de tudo, não confunda silêncio com ausência. O céu está agindo, mesmo quando está em silêncio. Quando a fé te empurra, mas Deus te segura. Existe um momento raro e desconcertante na caminhada cristã em que o coração está cheio de fé. A alma está em paz, a oração está ativa e ainda assim, tudo está travado. Você sente que deve ir, que é hora de agir, que o tempo chegou. Mas quando dá o primeiro passo, Deus diz, não agora. E não porque você está em desobediência, mas porque Ele está protegendo algo que você não entende ainda. É o conflito entre o impulso da fé e o freio da direção divina. Foi exatamente isso que Paulo experimentou em Atos 16. Ele não estava tentando fugir da missão, não estava em pecado. Ele estava no centro da vontade de Deus e, mesmo assim, foi impedido de pregar. Ele quis entrar. Deus disse, não. Ele insistiu por outro caminho. Deus bloqueou de novo. Isso é um confronto espiritual profundo, porque nos ensinaram que fé abre portas, que a obediência remove obstáculos. Mas nem sempre. A fé é poderosa, mas sem discernimento, ela pode se transformar em movimento precipitado. Deus não responde à intensidade da sua vontade, mas à obediência ao tempo certo. Há momentos em que sua fé está pronta para correr, mas o céu ainda está dizendo, espere, ainda não é agora. E isso não significa que sua fé está errada. Significa apenas que sua sensibilidade precisa amadurecer. O impulso de servir, de pregar, de agir, pode vir de um coração puro, mas o que faz a diferença é a capacidade de discernir quando Deus quer que você espere, mesmo quando tudo dentro de você grita, vá. Paulo não ficou frustrado. Ele não murmurou. Ele simplesmente respeitou o freio do Espírito. E isso foi o que o posicionou para ouvir o chamado da Macedônia logo depois. Ele aprendeu a não forçar caminhos, mesmo tendo fé de sobra para abri-los. A direção de Deus nem sempre acompanha a sua urgência. Às vezes, Ele freia o coração mais bem intencionado, para evitar que o propósito se perca no caminho. Há muita gente se machucando não por falta de fé, mas por excesso de iniciativa sem direção. A fé sem escuta se torna impulso, e impulso sem direção gera frustração espiritual. Por isso não basta estar cheio de fé, é preciso estar cheio de discernimento. Deus pode estar te segurando hoje, não porque te rejeitou, mas porque te ama demais para te deixar correr na frente do tempo dele. O empurrão da fé é necessário, mas a contenção do Espírito é o que molda a maturidade. Se sua fé te empurra e Deus te segura, pare e ouça. Ele não está te paralisando, está te protegendo. Ele não está te negando o futuro, está organizando o caminho. E quando a hora certa chegar, a fé que parecia contida vai se transformar em uma explosão de propósito, liberado com autoridade. Sinais súbitos de que o caminho foi encerrado. Nem toda porta fechada vem com barulho. Nem todo fim chega com alarde. Existem encerramentos silenciosos que Deus promove sem alarme, sem queda, sem ruído.
e ainda assim são definitivos. O problema é que muitas vezes não percebemos. Continuamos tentando manter acessos que o céu já encerrou. Forçamos conexões, insistimos em ambientes, alimentamos expectativas em rotas que já foram canceladas espiritualmente. E tudo isso por não saber reconhecer os sinais sutis de que Deus já fechou aquela porta. Esses sinais não são óbvios, são espirituais. É aquela paz que se foi, mesmo quando tudo ainda parece funcional. É aquela inquietação que nasce no espírito sem explicação lógica. É aquela resistência crescente em algo que antes fluía com leveza. Você tenta continuar, mas a graça que havia simplesmente desapareceu. A unção parece ter sido recolhida, o ambiente muda, o peso aumenta, e você sente, sem saber explicar, que algo ali morreu. Mas insiste. A Bíblia mostra, em 1 Samuel 16, que Deus já havia rejeitado Saul, mas Saul continuava reinando. À vista de todos, ele ainda era rei. Mas no céu, a porta já estava fechada. O trono estava vazio de autoridade espiritual, e Deus já preparava Davi. Isso mostra que é possível estar em uma posição que já foi encerrada no céu. É possível insistir em uma fase que Deus já encerrou, apenas porque os sinais ainda não se tornaram visíveis aos olhos naturais. O Espírito Santo trabalha com sensibilidade, não com gritos. Por isso, quem não desenvolve um ouvido espiritual treinado corre o risco de prolongar ciclos que Deus já encerrou. Os sinais vêm em forma de desconexão interior, em forma de interrupções repetidas, em perdas de propósito, em portas que antes se abriam com facilidade e agora se trancam sem explicação. Mas muitos ignoram isso, achando que é só uma fase ruim, e perdem tempo tentando ressuscitar o que Deus já sepultou. Reconhecer que Deus encerrou um ciclo é um dos maiores atos de humildade espiritual. É admitir que o tempo daquela porta passou, que o propósito foi cumprido ou evitado, e que seguir tentando é caminhar fora da rota divina. Quando o Espírito diz não mais, mesmo sem palavras audíveis, você precisa ter coragem de soltar, mesmo sem entender, porque a compreensão vem depois da obediência. Se hoje você está vivendo algo que já não carrega mais graça, que perdeu o sentido, que parece seco por dentro, mesmo estando vivo por fora, talvez seja um desses sinais sutis. Talvez Deus já tenha fechado essa porta e esteja esperando que você perceba. E a pergunta que fica é: você tem sensibilidade suficiente para perceber que o caminho foi encerrado antes que o desgaste te consuma por completo? Deus ainda fala, mas às vezes Ele fala fechando portas. E quem aprende a ouvir essa linguagem silenciosa do céu, vive menos frustração e mais propósito. O peso espiritual de continuar no lugar errado. Nada cansa mais do que tentar sustentar algo que Deus já deixou de sustentar. Permanecer onde o Espírito já não está é carregar um peso que não foi feito para estar sobre os seus ombros. É como empurrar uma porta que foi trancada por dentro. Não importa a força, não vai se abrir. E quanto mais você insiste, mais o cansaço se instala. O cansaço espiritual é uma das consequências mais perigosas de insistir em lugares onde a presença de Deus já não opera mais como antes. A Bíblia mostra isso de forma clara. Quando Sansão revelou seu segredo e perdeu sua força, ele não percebeu que o Espírito já havia se retirado. Em Juízes 16:20, lemos que ele levantou-se para lutar como antes, mas não sabia que o Senhor já o havia deixado. Isso é assustador. É possível estar se movendo, lutando, orando, agindo, e mesmo assim estar vazio da presença que nos sustentava. E quando isso acontece, tudo se torna um peso. As tarefas espirituais viram obrigações sem sentido. As atividades que antes fluíam com paixão, agora se tornam exaustivas. E o corpo começa a sentir aquilo que o Espírito já gritou há muito tempo: você está forçando onde Deus já não está. Esse tipo de desgaste não vem de ataques do inimigo, vem da teimosia espiritual, de não aceitar que aquele ciclo acabou, que aquele lugar já não é mais território de propósito, que aquela função já cumpriu o que tinha que cumprir, que
que aquela relação já se tornou um obstáculo. Só que, por medo, orgulho ou apego emocional, continuamos. Tentamos manter acesa uma chama que Deus já apagou. E pagamos caro por isso. O peso espiritual começa a se manifestar em forma de confusão mental, desânimo sem motivo, sensação de estagnação e até problemas físicos. A alma começa a definhar, porque sabe que está fora do lugar. O Espírito Santo dá sinais, mas eles são ignorados em nome da religiosidade, da imagem ou da necessidade de aceitação. Continuar em um lugar que Deus já deixou é como andar no deserto depois que a nuvem já se moveu. Você está caminhando, mas está seco. Quando Deus fecha uma porta e você decide forçar a permanência, você entra em um território de resistência espiritual que vai drenar sua energia, sua paz e até sua fé. É por isso que muitas pessoas estão cansadas de ministério, cansadas de igreja, cansadas da fé. Não porque perderam o amor por Deus, mas porque permaneceram em um lugar que Deus já havia deixado. Você precisa perguntar: o peso que eu carrego é fruto da minha missão ou fruto da minha teimosia? Porque quando Deus está no lugar, existe peso, sim, mas é o peso da glória, não do esgotamento. É um fardo leve, como Jesus prometeu. Mas quando a graça vai embora, tudo vira sacrifício. E Deus não nos chamou para viver no sacrifício de manter o que Ele já encerrou. Se você sente que está lutando contra a maré espiritual, talvez seja a hora de parar e perguntar: Senhor, o Senhor ainda está aqui comigo nesse lugar? Ou já me chamou para outro caminho e eu é que não quis ouvir? Porque às vezes a dor de sair é menor do que o dano de insistir. Quando a porta fechada não é um não, mas um ainda não. A porta não se abriu. O projeto não andou. A resposta não veio. A oração parece não ter surtido efeito. E tudo isso faz você pensar que a resposta de Deus foi não. Mas e se na verdade não foi? E se o que você está enfrentando não é uma negação divina, mas um ainda não cuidadosamente cronometrado pelo céu? Existe uma diferença profunda entre rejeição e redirecionamento, entre impedimento e espera. Deus não nega algo apenas porque você ainda não tem fé suficiente. Muitas vezes, Ele apenas retém a liberação porque sabe que há algo que precisa amadurecer em você, ao redor de você ou no próprio ambiente espiritual. Uma porta fechada pode não ser um fim, pode ser só um freio temporário, até que o momento certo se alinhe com o propósito eterno. Lázaro ficou doente, e suas irmãs enviaram um recado urgente para Jesus. Elas sabiam que ele podia curá-lo. Esperavam uma resposta imediata. Mas João 11,6 diz que, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Jesus não disse não. Ele apenas não foi na hora que elas queriam. E isso foi essencial para o milagre maior que viria depois. O ainda não de Jesus preparou o cenário para uma glória que ninguém esperava. Muitos confundem o ainda não com rejeição. E é aí que o coração se frustra. A ansiedade tenta preencher o silêncio. A dúvida começa a tomar espaço. E o inimigo sussurra que Deus desistiu. Mas Deus não está atrasado. Ele está alinhando tudo para que a porta certa se abra no tempo exato. Ele não trabalha com pressa. Ele trabalha com perfeição. O tempo de Deus é pedagógico. Enquanto Ele segura a porta, Ele ensina, trata, fortalece. Ele testa seu coração. Revela o que você valoriza mais, o acesso ou a presença dEle. E às vezes, Ele não está dizendo não ao seu pedido. Está apenas dizendo: espero você amadurecer para receber isso sem se perder. O ainda não exige uma postura espiritual firme. Porque é mais difícil esperar do que agir. É mais fácil bater em outras portas do que permanecer parado, confiando. É mais confortável seguir o fluxo do mundo do que descansar na promessa invisível de Deus. Mas quem entende que a porta fechada de hoje pode ser a entrada escancarada de amanhã, aprende a confiar mesmo sem entender. Se Deus ainda não abriu, não force. Mas também não desista. Não é porque a porta não se abriu agora que ela nunca vai se abrir. Pode ser que ela esteja sendo reforçada para suportar o que virá quando você entrar.
Pode ser que Deus esteja limpando o ambiente do outro lado antes de te colocar lá dentro. Pode ser que Ele esteja apenas esperando o seu caráter se alinhar com o seu chamado. O ainda não de Deus é tão amoroso quanto o sim e tão poderoso quanto o não. Ele protege, prepara e posiciona. E quem aprende a discernir isso, vive em paz mesmo diante de portas fechadas. A oração que busca portas, não o dono das chaves. Existe uma diferença gritante entre orar para que uma porta se abra e orar para conhecer a vontade de quem tem a chave. Muitos se frustram porque oram pedindo respostas, pedindo acessos, pedindo direções, mas não pedem discernimento para saber se aquilo glorifica a Deus. O desejo legítimo de seguir em frente pode se transformar em idolatria disfarçada, quando o foco sai do Senhor e se fixa naquilo que se espera alcançar. Em Apocalipse 3:7, Jesus é apresentado como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Isso mostra que Ele é o centro, Ele é o critério, Ele é a medida. Mas a oração de muitos gira em torno da porta e não dele. Clamamos por emprego, ministério, reconciliação, cura, oportunidades, conexões. Mas esquecemos de perguntar: Senhor, essa porta é Tua vontade ou é apenas meu desejo gritando alto demais? A oração imatura exige acesso. A oração madura pede direção. Quando buscamos apenas o resultado, estamos propensos a aceitar qualquer caminho desde que pareça promissor. Mas quando buscamos o coração de Deus, somos capazes de aceitar até o não com paz, porque confiamos mais no caráter dele do que na aparência da oportunidade. Muitos oram como consumidores espirituais. Querem resultados, não comunhão. Querem conquistas, não correção. E isso gera uma geração de crentes cansados, frustrados, ansiosos, não porque Deus não responde, mas porque eles nunca oraram para saber se deviam pedir aquilo. Estão batendo em portas que Deus nunca prometeu abrir. Estão insistindo em caminhos que Ele nunca traçou. E culpam o céu por uma oração que começou com a motivação errada. Buscar o dono das chaves é mais importante do que conquistar a chave que abre a porta. Porque quando você está alinhado com Ele, mesmo uma porta fechada se torna lugar de aprendizado. Quando a vontade dele é mais desejada do que o seu próprio sonho, você não se perde ao longo do caminho. Quando a presença dele é seu maior objetivo, nenhuma porta fechada te faz desanimar. Essa é a maturidade espiritual que falta a muitos. Preferir a companhia do pastor ao caminho do vale. Preferir a voz que guia do que a paisagem que encanta. Porque a porta errada pode estar bem decorada, mas te leva para longe do centro da vontade de Deus. E nenhuma bênção justifica o preço de andar fora da presença. Se você está orando por uma porta hoje, pare um instante e mude a pergunta. Ao invés de clamar, Deus, por que ainda não abriu? Pergunte, Senhor, essa porta realmente vem de Ti? Então espere, porque quem busca o dono das chaves nunca fica perdido, mesmo quando todas as portas estão fechadas. Deus fecha portas para te salvar de você mesmo. Às vezes, o maior perigo que enfrentamos não está do lado de fora, mas dentro de nós. O orgulho, a pressa, a carência afetiva, a ambição, a necessidade de aprovação. Tudo isso pode empurrar um cristão sincero para caminhos que parecem certos, mas no fim são ciladas bem disfarçadas. E é aí que a graça intervém, muitas vezes na forma de portas fechadas. O que você chama de frustração, Deus pode estar chamando de livramento pessoal. Em Jeremias 17:9, está escrito que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Isso significa que por mais bem intencionado que você esteja, seu coração pode desejar o que vai te destruir. Ele pode justificar relacionamentos tóxicos, insistir em projetos egocêntricos e camuflar feridas emocionais com decisões travestidas de fé. E é justamente por conhecer o que há dentro de nós que Deus, em sua misericórdia, intervém antes que a queda aconteça. Quantas portas você já tentou abrir com oração, jejum e aparentemente fé, mas não se abriram? Na hora, parece injusto.
Parece uma perda, parece um erro divino. Mas com o tempo, você olha para trás e percebe: se eu tivesse entrado naquela porta, teria me perdido de mim mesmo, teria me afastado de Deus, teria comprometido minha identidade espiritual. Essa é a bondade severa de Deus. Ele fecha o que você ainda não tem estrutura emocional ou espiritual para suportar. A proteção de Deus não se resume a livrar você do diabo. Muitas vezes, Ele está te livrando de decisões que seriam tomadas com o coração quebrado, com a alma ferida ou com motivações distorcidas. Há portas que, se abrissem, só alimentariam a vaidade, o orgulho, o ego. Deus vê além da fachada. Ele enxerga o impacto que aquela escolha teria sobre sua essência. Ele não quer que você apenas chegue lá. Ele quer que você chegue inteiro. Deus prefere frustrar seu plano temporário do que permitir que você corrompa o propósito eterno que Ele tem para você. E é por isso que Ele fecha portas em silêncio, sem dar satisfação, porque sabe que naquele momento você não entenderia. Mas depois entenderá. Ele sabe que, se te deixar ir, você pode se perder. E um pai amoroso prefere segurar um filho no colo do que ir buscá-lo em ruínas. Se hoje você está questionando por que uma porta não se abriu, olhe para dentro. Pergunte-se com sinceridade: será que eu estava pronto para isso? Será que minhas motivações eram puras? Será que esse caminho glorificaria a Deus ou inflaria meu ego? Talvez a porta tenha sido trancada não por punição, mas por compaixão. Talvez Deus tenha te salvado de você mesmo. E um dia, quando olhar para trás, vai agradecer pelo não que hoje ainda dói. A porta que você chama de perda, Deus chama de livramento. Existe uma dor que parece injusta. Você sonhou, planejou, orou, acreditou e, de repente, tudo desmoronou. A porta que parecia ser resposta virou silêncio. O caminho que parecia ser de Deus se fechou diante dos seus olhos. E, no fundo, você se sentiu rejeitado, esquecido, talvez até punido. Mas, e se o que você chama de perda for, na verdade, a maior prova de cuidado que Deus já te deu? Na Bíblia, encontramos uma história que ilustra isso com clareza. José foi vendido pelos próprios irmãos e arrancado dos seus sonhos ainda jovem. Tudo o que ele conhecia como promissor foi destruído. De filho amado passou a escravo. De homem fiel, tornou-se prisioneiro. Tudo parecia perda, mas em Gênesis 50:20 ele declara: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. O que começou como perda, terminou como livramento para ele e para uma nação inteira. A perspectiva humana é limitada. Nós enxergamos o agora, o visível, o lógico. Mas Deus vê o que está escondido. Ele vê o que você não conseguiria suportar lá na frente. Ele conhece as intenções que estão por trás das oportunidades. Ele sabe o quanto aquela porta, se aberta, te envolveria em armadilhas que hoje você não tem maturidade para perceber. É por isso que ele fecha, mesmo que você não entenda. É por isso que ele corta relações, trava contratos, desfaz alianças. Porque está te livrando do que você não teria coragem de deixar. Quantas vezes oramos pedindo que Deus abra portas, mas depois descobrimos que era exatamente aquela porta que nos levaria ao abismo. Quantas vezes insistimos em manter vínculos que nos consumiriam, se não fosse a intervenção divina? O que parece perda é muitas vezes um desvio que nos salva, um não que nos impede de cair, um fim que evita uma destruição emocional, espiritual ou até física. O problema é que temos dificuldade de confiar no invisível. Queremos entender tudo, queremos lógica, mas fé não é sobre entender. É sobre crer que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando tudo parece errado. É sobre aceitar que Ele fecha portas para proteger o que ainda não vemos. Não é porque você perdeu algo que Deus te abandonou. É justamente porque Ele te ama que não permitiu que você entrasse ali. Ele não te poupou da dor, Ele te poupou do desastre. E isso muda tudo. Porque o que parecia ser o fim era, na verdade, uma intercessão do céu dizendo: você não pertence a esse lugar.
Se hoje você está chorando por uma porta que se fechou, peça ao Espírito Santo para mudar sua perspectiva. Você pode estar lamentando o que perdeu, enquanto o céu celebra o que você foi poupado de viver. O tempo vai revelar que o que você chamou de perda foi, na verdade, livramento. E quando isso acontecer, você vai agradecer a Deus por ter fechado aquilo que você tanto implorou para abrir. Quando a opção mais lógica é exatamente a errada. Nem sempre o que parece ideal aos nossos olhos é o que está alinhado com o propósito de Deus. O ser humano, por natureza, busca atalhos. A gente gosta de caminhos que fazem sentido, que parecem promissores, que se encaixam nos nossos planos. Mas o reino de Deus não é governado pela lógica humana. E quando tentamos aplicar a nossa razão sobre os planos divinos, corremos o risco de escolher aquilo que nos afasta do propósito eterno, mesmo que pareça espiritualmente correto. Atos 16 nos mostra isso. Paulo queria pregar na Ásia. E quem em sã consciência poderia condená-lo por isso? Era uma decisão nobre, espiritualmente coerente. Ele não queria desobedecer. Ele queria evangelizar. Mas mesmo assim, foi impedido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a vontade de Deus ia além do que fazia sentido naquele momento. A Macedônia esperava. E era lá que o céu queria liberar algo novo. A lógica de Paulo não estava errada, mas não era o plano de Deus para aquele instante. Isso acontece o tempo todo conosco. Uma oportunidade de emprego que parece perfeita. Uma proposta de ministério que encaixa exatamente com seu dom. Um relacionamento que tem tudo para dar certo. Aos seus olhos, tudo grita sim, mas algo dentro de você começa a pesar. O espírito não libera, a porta não se abre, e você entra em conflito porque não consegue aceitar que algo tão lógico possa ser espiritualmente errado. É nesse ponto que muitos se perdem. Ignoram o discernimento para seguir a lógica. Passam por cima da paz interior para não perder a oportunidade. Se esquecem que nem toda porta aberta é sinal de bênção. O diabo também abre portas. O mundo também oferece caminhos. E o nosso coração também constrói ilusões que se parecem com promessas. Por isso, seguir apenas o que parece certo pode te levar para o lugar errado. Isaías 55, 8, 9 é claro. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. O que Deus está construindo é maior do que seu raciocínio pode processar. A lógica dele é redentora e não apenas funcional. Ela trabalha com a eternidade, não apenas com o agora. O que você acha que é um atraso pode ser o alinhamento necessário para que você entre no lugar certo, na hora exata, com o coração preparado. Não confunda facilidade com a aprovação divina. Nem sempre o caminho mais simples é o mais santo. Nem sempre o mais promissor é o mais seguro. E nem sempre o que parece de Deus é, de fato, a direção dele. A diferença entre promessa e distração está no discernimento. E discernimento não nasce da lógica, nasce da intimidade. Se hoje você está diante de uma escolha que parece perfeita, mas algo te inquieta por dentro, pare. Não ignore esse freio sutil. Pode ser que a sua lógica esteja te levando para longe da vontade de Deus. E pode ser que a porta que te frustra agora seja, na verdade, a maneira do céu te dizer: tenho algo melhor, mais profundo, mais eterno do que isso que você acha ideal. Deus fecha portas para te livrar de expectativas humanas. Muitos vivem aprisionados a padrões que não vêm de Deus, mas de pessoas, tentando atender expectativas familiares, eclesiásticas, profissionais ou sociais. Há cristãos tomando decisões espirituais com base em pressões emocionais. E é nesse cenário que muitas portas se abrem pela força da conveniência, mas não pelo sopro do Espírito. Só que em sua infinita graça, Deus às vezes tranca justamente essas portas, para que você seja livre da necessidade de agradar a todos e volte a viver para agradar apenas a Ele. Jesus enfrentou isso. Em João 6,15, a multidão quis fazê-lo rei à força. O povo tinha expectativas sobre ele. Queria um líder político, um libertador militar. Mas Jesus não se submeteu à pressão da aprovação pública.
Ele se retirou sozinho para o monte. Essa decisão, aos olhos humanos, foi contracultural, mas aos olhos do céu foi obediência pura, porque Jesus sabia que seguir a voz do povo significaria trair a missão que o Pai lhe havia confiado. Da mesma forma, há momentos em que Deus fecha portas para quebrar em você a dependência da aceitação. Porque se aquela porta se abrisse, você se sentiria na obrigação de permanecer em um lugar onde sua alma se esgotaria apenas para manter uma imagem. Deus sabe que você corre o risco de viver a vida que os outros esperam, e não a vida que Ele planejou. E por isso Ele fecha, mesmo que doa. Porque antes de te usar, Ele quer te libertar. O maior tipo de escravidão espiritual não é a do pecado escancarado. É a da alma que vive em função da aprovação. Gálatas 1:10 diz: Por acaso busco eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Deus sabe que enquanto você estiver preso à opinião alheia, não conseguirá entrar em portas que exijam coragem, ousadia e obediência radical. A porta fechada pode ser a forma de Deus dizer: você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa aceitar aquela proposta só porque todos dizem que é a sua chance. Não precisa continuar naquele lugar só porque esperam que você aguente. Não precisa se conformar com um caminho só porque alguém importante o traçou para você. Você precisa, sim, ouvir a voz de Deus acima de todas as outras. Se Ele está fechando uma porta que parecia feita sob medida para impressionar os outros, agradeça. Pode ser que Ele esteja rompendo cadeias invisíveis, desatando laços emocionais que te impedem de viver livre. Pode ser que Ele esteja te devolvendo a liberdade de ser quem Ele te chamou para ser, e não quem os outros esperam que você seja. O caminho do propósito começa quando você se despe da necessidade de agradar. E se for preciso, Deus fechará todas as portas que te mantêm escravo de um papel que não é seu, apenas para que você encontre a plenitude de ser servo e não ídolo das expectativas humanas. A dor de quem orou, creu e ainda assim não entrou. Poucas dores são tão difíceis de entender quanto a dor de quem fez tudo certo e ainda assim não viu a porta se abrir. Você orou com fé, jejuou com sinceridade, guardou o coração, seguiu os princípios, acreditou até o último instante. E mesmo assim o não chegou. A porta se fechou. O acesso foi negado. E dentro de você nasceu a pergunta que muitos têm vergonha de fazer: por quê? A história de Moisés carrega esse peso. Ele foi chamado diretamente por Deus, viu sinais e maravilhas, suportou um povo difícil no deserto, intercedeu pelo povo como ninguém. E ainda assim, em Deuteronômio 3:26, o próprio Senhor lhe disse que não permitiria sua entrada na terra prometida. Moisés implorou, chorou diante de Deus, mas o céu manteve a porta fechada. E se isso aconteceu com alguém como Moisés, precisamos parar e refletir. Nem todo não é castigo. Às vezes, é cumprimento de um propósito que vai além da nossa compreensão. Essa é a dor que poucos compreendem, a de quem viveu em fidelidade, mas não viu o desfecho que esperava. E quando essa frustração espiritual chega, o risco é grande, porque o coração pode se contaminar. Pode gerar mágoa com Deus, esfriamento, cansaço da fé, perda de motivação para continuar buscando. Afinal, se nem a fidelidade garantiu a resposta, o que resta? Resta a confiança de que Deus não se limita aos nossos resultados. Resta a certeza de que Ele trabalha com planos maiores do que nossas conquistas pessoais. Resta o consolo de que Ele enxerga a história completa e sabe exatamente onde cada um deve entrar e onde deve parar. E essa confiança, mesmo na dor, é o que transforma a frustração em maturidade. Quando a porta não se abre, mesmo depois de tudo que você fez certo, Deus não está te ignorando. Ele está te tratando como filho maduro, como servo que já não depende de recompensas imediatas, mas que aprendeu a confiar mesmo quando a resposta dói. Ele está te dizendo: você não precisa dessa porta para cumprir seu propósito.
eu posso te usar do lado de fora dela. A fé não é provada quando tudo dá certo. Ela é forjada quando a porta permanece fechada e ainda assim você continua orando. Quando o céu diz não e você continua crendo. Quando a lágrima cai, mas o coração segue dizendo: tu és bom mesmo assim. É esse tipo de fé que o mundo não entende, mas que o céu recompensa com intimidade. Se você está vivendo essa dor hoje, a de ter feito tudo certo e mesmo assim não ter entrado, não se culpe, não se compare, não se perca. O céu ainda está de pé. Deus ainda está te conduzindo. E mesmo que essa porta nunca se abra, saiba, o que Ele está construindo em você é maior do que qualquer lugar que você poderia ter entrado. A inveja espiritual de quem viu outros entrando. Você fez tudo certo, mas a porta continua fechada. E enquanto espera, começa a ver pessoas ao seu redor entrando em lugares que você sonhou, recebendo aquilo que você pediu, vivendo aquilo que você esperava. E, sem perceber, nasce um sentimento silencioso e devastador. A comparação. Uma angústia sutil que não é declarada, mas que corrói por dentro. É a dor de ver outros entrarem por portas que você ainda não acessou. É a inveja espiritual que ninguém confessa, mas que muitos sentem. Esse sentimento pode parecer injusto, até pecaminoso, e por isso mesmo muitos tentam sufocar. Mas ele existe e precisa ser tratado com verdade. A inveja espiritual nasce não porque você deseja o fracasso do outro, mas porque a sua espera prolongada começa a gritar que Deus está abençoando todos, menos você. Começa a parecer que sua fidelidade foi em vão, que suas orações foram ignoradas e que o céu tem favoritos. O salmista Asaf enfrentou exatamente isso. No Salmo 73, ele confessa que quase tropeçou ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele viu outros avançando, enquanto ele permanecia limitado. Mas no verso 17 tudo muda. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi. O problema não estava nos outros, estava na sua perspectiva. O que ele precisava não era de uma nova porta, mas de uma nova visão espiritual. Deus não mede o tempo de cada um com a mesma régua. As portas se abrem em ritmos diferentes, porque os propósitos são únicos. O que hoje parece um atraso é, na verdade, um preparo mais profundo. Aquilo que ainda não chegou para você não é injustiça. É processo, é proteção. É sabedoria divina trabalhando nos bastidores. A comparação espiritual é uma armadilha que te rouba a gratidão, te afasta da confiança e, o pior, te cega para tudo o que Deus já está fazendo ao seu redor. Enquanto você se consome olhando as portas dos outros, deixa de perceber as janelas que Deus abriu para você. Enquanto você questiona a entrada alheia, esquece que há caminhos sendo desenhados no secreto só para você. Essa inveja silenciosa precisa ser confessada, tratada e vencida. Não com culpa, mas com rendição. Admitir diante de Deus: Pai, dói ver outros avançando enquanto eu espero, mas eu confio no teu tempo. Cura meu coração. Porque um coração curado não compete, ele celebra. E quem aprende a celebrar antes de receber, revela a maturidade espiritual que nenhuma porta aberta pode oferecer. Se hoje você está olhando demais para os caminhos dos outros, volte os olhos para o céu. O seu nome ainda está nos planos de Deus. O fato de ainda não ter entrado por aquela porta não significa que Deus esqueceu. Significa que Ele está preparando algo que não pode ser comparado. Quando chegar o seu tempo, nenhuma inveja, comparação ou frustração será capaz de resistir ao que o céu já determinou sobre sua vida. Quando a porta que se fechou era apenas um desvio para o destino real. Há portas que se fecham não porque o destino foi cancelado, mas porque o caminho precisava ser redirecionado. Deus não erra a rota, mas muitas vezes nos ensina que o caminho até a promessa não será linear. Ele nos mostra que, para alcançar o centro da vontade dele, será necessário aceitar desvios que parecem retrocessos, mas na verdade são atalhos espirituais para a rota correta. Em Atos 16, Paulo foi impedido 2 vezes, primeiro de ir à Ásia, depois à Bitínia. Ele tinha direção, tinha fé, tinha planos. Mas Deus fechou as portas,
O Espírito o redirecionou de maneira tão clara que ele acabou indo parar em Troade. E ali, durante a noite, veio a visão, um homem da Macedônia clamando por socorro. Foi naquele momento que o plano real de Deus se revelou. O desvio levou Paulo a um novo continente, e a Europa foi alcançada pelo Evangelho. A porta que você perdeu pode não ter sido perda, mas reposicionamento. A frustração que você viveu pode não ter sido falha, mas ajuste. O caminho que Deus interrompeu pode não ter sido errado, mas limitado demais para o que Ele preparou. E o lugar onde você parou, pensando que tudo terminou, pode ser justamente o ponto de partida para o que o céu vai fazer de mais profundo na sua história. O erro é pensar que toda mudança de rota é sinal de fracasso, quando, na verdade, muitos dos nossos desvios são interrupções estratégicas do céu para nos salvar de uma rota superficial. Deus não está apenas interessado em onde você vai chegar, mas em quem você vai se tornar ao longo do caminho. E às vezes é no desvio que você encontra a revelação. É no trajeto frustrado que você encontra a visão da Macedônia. Quantos hoje estão lamentando por uma porta que não se abriu, sem perceber que o destino continua de pé? Quantos pararam porque não entenderam que Deus apenas realinhou o trajeto? O desvio não cancelou a promessa. Ele apenas mudou o ângulo. E na maioria das vezes, nos lugares inesperados é que surgem os maiores testemunhos. Se a porta que você queria não se abriu, pergunte a Deus se há uma visão nova esperando por você em Troade. Se algo que parecia tão certo foi interrompido, talvez seja a hora de abrir os olhos para o clamor de outra direção. Deus ainda está te guiando, e quando Ele fecha uma rota, não está te abandonando, está te preservando. Está preparando o cenário onde você será mais útil, mais eficaz, mais frutífero. Está te afastando de um lugar bom para te aproximar do lugar certo. A dor do desvio só existe quando você não entende que ele é parte do processo. Mas quando o Espírito Santo abre seus olhos, você percebe: era preciso passar por aqui, era preciso parar ali, era preciso ser impedido, porque o que parecia ser fim era, na verdade, Deus abrindo a rota do destino verdadeiro, a sabedoria de não forçar o que Deus não liberou. Há momentos em que o maior ato de fé não é insistir, mas parar. Não é bater mais forte, mas recuar em obediência. Porque existe um tipo de força que não vem da fé, mas da ansiedade. Existe um tipo de perseverança que não nasce da direção de Deus, mas da teimosia humana disfarçada de espiritualidade. E é exatamente por isso que muitos se machucam, tentam forçar portas que Deus claramente já trancou. Em Números 14, o povo de Israel decidiu subir para lutar mesmo depois de Deus ter dito que não estaria mais com eles. Haviam desobedecido, perdido o tempo da obediência e agora tentavam, pela força da carne, conquistar o que só era possível com a presença de Deus. Resultado: foram derrotados e humilhados. A porta parecia a mesma, o território continuava lá, mas o favor de Deus havia se retirado. E isso muda tudo. Quando Deus não libera, não há talento, carisma ou insistência que funcione. A unção não pode ser fabricada. O tempo dele não pode ser manipulado. E quanto mais você tenta forçar o que o céu bloqueou, mais você se afasta da graça. Porque aquilo que começa com fé, mas continua na força do braço, termina em frustração. É preciso sabedoria espiritual para discernir quando a hora de lutar passou, e quando o silêncio de Deus é a ordem para parar. Insistir pode parecer espiritual, mas pode ser desobediência. Existem portas que exigem coragem para bater, mas existem outras que exigem humildade para reconhecer: essa não é minha, não agora, talvez nunca. E tudo bem, porque a obediência é mais poderosa do que a ambição. E o centro da vontade de Deus é mais seguro do que qualquer conquista feita fora da hora. Deus não se impressiona com esforço. Ele se move por rendição. Quando você tenta abrir à força aquilo que ele trancou, revela mais confiança na sua capacidade do que na soberania dele. E muitas vezes, ele permite que você insista até se cansar, até perceber que não era para entrar, até entender que não vale a pena conquistar algo onde a graça não vai te acompanhar.
Forçar o que Deus não liberou é correr o risco de viver um sucesso sem paz, uma conquista sem presença, um avanço que custa caro demais. Porque portas abertas à força são mantidas à base de esforço humano. E cedo ou tarde, elas se tornam prisões. O que começa como conquista, termina como cativeiro. A sabedoria do céu é saber reconhecer quando é hora de parar, de aceitar que Deus disse não, ou ainda não, ou por aqui, não. E isso não é fraqueza, é maturidade. É confiar que se essa porta foi fechada, é porque outra será aberta. E mais importante ainda, é saber que nenhuma porta vale a pena se ela te levar para longe da presença de Deus. O não de Deus que te empurra para o melhor sim da sua vida. Você pediu com fé, planejou com esperança, bateu com insistência, mas o céu permaneceu em silêncio ou respondeu com um não inesperado. E aquele não soou como uma perda irreparável. Você questionou, chorou, talvez até se sentiu rejeitado, mas com o tempo começou a perceber algo que só os que permanecem na fé entendem. O não de Deus nunca é vazio. Ele sempre empurra você em direção a um sim maior, mais profundo, mais transformador do que qualquer coisa que você teria vivido naquela porta que ele fechou. A Bíblia está cheia desses momentos. Em Atos 16, Paulo é impedido de ir à Ásia e à Bitínia. Ele recebe 2 nãos seguidos. E então, quando ele se aquieta e não força, vem a visão da Macedônia. A porta que se fecha abre espaço para uma revelação que muda não só o caminho, mas a história. A Europa é evangelizada, igrejas são plantadas e o evangelho se expande. Nada disso teria acontecido se Paulo tivesse insistido em entrar pelas portas que o Espírito havia trancado. O não de Deus é um sim disfarçado de frustração. É o sim para a proteção, para a preservação, para o crescimento, para a maturidade. É o sim para um tempo melhor, para um lugar mais seguro, para um propósito mais alto. Ele não fecha para castigar. Ele fecha para direcionar, porque ele conhece o final desde o começo. E onde você vê fim, ele vê desvio. Onde você vê perda, ele vê reposicionamento. Onde você vê atraso, ele vê livramento. Abraão ouviu um não sobre Ismael. Davi ouviu um não sobre a construção do templo. Paulo ouviu um não sobre suas viagens. Até Jesus, no Getsêmani, ouviu do Pai um não sobre o cálice. E ainda assim, todos esses nãos estavam alinhados com o maior sim da história da redenção. O não de Deus nunca é sem propósito. Ele é o início de algo que você ainda não consegue ver, mas que no tempo certo será revelado com glória. O maior erro é tomar o não como ponto final, quando na verdade ele é apenas a vírgula entre a sua vontade e o plano perfeito de Deus. Se hoje você está diante de um não doloroso, respire. O céu ainda está escrevendo a sua história. E o que parece ter sido um desvio pode ser exatamente o empurrão que você precisava para encontrar o verdadeiro propósito da sua vida. O não que te frustrou ontem pode ser o testemunho que vai impactar outros amanhã. Deus não desperdiça dor. Ele transforma a rejeição em crescimento, o atraso em revelação, a frustração em maturidade. E quando ele finalmente disser sim, você vai entender. Tudo o que não aconteceu era parte do que ele estava construindo. Portas se fecham, mas o céu permanece aberto. E quando você decide confiar no caráter de Deus, mesmo diante do não, você se posiciona para viver o melhor sim da sua vida. Um sim que não será apenas uma conquista, mas um cumprimento de propósito eterno. O não de Deus pode ter te feito chorar, mas o sim dele vai te fazer voar. Amém.